como você acha que será depois que a vida passar? Bom, eu acho que dependendo das minhas ações, se eu plantar boas sementes, eu acredito que eu vou com um plano melhor. Entendi. Sim, é porque, tipo assim, uma diferença entre a percepção da morte, entre o Ocidente aqui e o Oriente, é que lá no Oriente, em muitos lugares, quando a pessoa morre, as pessoas não ficam tristes, ficam sim, mas porque perdeu o convívio pessoal. Mas, tipo assim, não sente muita tristeza como aqui, porque sabe que aquela pessoa plantou boas sementes aqui. Então ela teve um karma positivo, então ela vai para uma morada melhor. Entendi. Se há um sistema que vai mandar a gente ou para cima ou para baixo, então alguém precisa estar, digamos, julgando todas essas questões. E a minha pergunta é, quem julga então essas questões? Eu acredito, é como se fosse a lei do karma. Tudo que você planta, você vai colher no futuro. E quem estabeleceu essa lei? Bom, eu acredito que foi algum ser criador, Deus. Então você crê em Deus? Sim. Sim, então você acredita que após a vida passar você estará diante de Deus para uma certa avaliação? Eu acredito que estaremos num plano espiritual, com pessoas lá que tem uma certa sintonia conosco. Queria perguntar da sua vivência agora. Você acha que diante de Deus, para passar por essa avaliação, você teria um bom resultado? Bom, acho que sim, porque tipo assim, uma forma de você quitar os karmas é você tentar evoluir ao máximo, e eu estou tentando. Apesar do nosso corpo ser uma matéria densa e de processo bioquímico, só de você saber que você tem que evoluir espiritualmente, já é muita coisa. Entendi. Você se enquadra em alguma religião ou algo assim? Tipo assim, eu não tento assim, ficar preso em uma religião só, mas estou sempre estudando tudo. Eu gosto bastante da filosofia do budismo e tal, às vezes até de noite venho aqui para ler um livro sobre budismo. Cara, eu queria propor para você uma perspectiva diferente. É muito comum essa ideia de que quando nós fazemos o bem, isso nos faz ficarmos bem com Deus, sermos pessoas melhores e etc. Mas como é que a gente faz em relação aos nossos erros? Na linguagem religiosa, ser o que a gente chama de pecado. A gente pode usar, por exemplo, os 10 mandamentos como padrão, que não faz parte apenas da, entre aspas, religião, mas também fazem parte do senso comum. Vamos usar alguns exemplos. Lá nos 10 mandamentos está escrito: não darás falso testemunho. Aí você pensa, né, velando a sua vida assim como eu devo avaliar a minha. Poxa, quantas mentiras a gente já não contou na nossa vida, né? Sim. Diz: não roubarás. E muitos de nós já pegaram algo que não era seu quando era criança, ou então já baixaram algo pirateado na internet, que se assemelha com roubo, ou algo assim. Ela também diz: não adulterarás. Talvez você não tenha traído ninguém, mas Jesus... Vai se ajoelhar e tal. Isso, Jesus disse que se você olhar para alguém com uma intenção impura no seu coração, você também já pecou no seu coração. Também diz para a gente honrar os pais. Aí quem nunca desobedeceu os pais ficou de castigo, por exemplo. E diz também que se a gente se irar contra alguém, xingar a pessoa, já estaremos culpados diante de Deus. Então, eu citei aqui só 5 mandamentos, ainda nem falei os outros 5. Fora isso, tem muitos outros também que não estão nesses 10 mandamentos. Então, eu te pergunto, se nós estivéssemos diante de Deus hoje e Ele nos julgasse pelos 10 mandamentos, você acha que seria inocente ou culpado? Eu acho que, tipo assim, se a gente pegar ali no Novo Testamento, se eu não me falha a memória, eu sempre troco o nome, eu acho que foi Paulo ou Pedro que perseguiu os cristãos. Paulo que perseguiu os cristãos. Então, aí Jesus chega pra ele e diz: Paulo, por que me persegues? Dali dá uma intuição que veio uma luz e ele se purificou, e a partir dali ele virou o jogo. Ele começou a servir a Jesus, e mesmo após a crucificação, ressurreição, e a partir de Jesus, ele foi meio que o pai da igreja. Até na Europa, aqui ocidental, ele é muito respeitado por isso, sim, como santo. Mas ali eu vejo que, tipo assim, ele praticamente fez tudo que os 10 mandamentos mandavam não fazer, praticamente. Sim. Só que ali eu vejo que ele deu uma virada naquela questão. Ele virou o jogo. Entendi. Tipo assim, foi mais algo interior do que exterior, sabe? Uhum. Tanto que depois ele foi, tipo assim, um símbolo, um mártir para a igreja. Sim, verdade. Mas agora, você lembra de como foi essa virada de chave para Paulo? Tipo assim, o que fez um transgressor para ser alguém que é muito admirado? Eu me lembro que Jesus parou perante ele, se não me falha a memória. Exatamente. Então, você concorda comigo que na verdade não foi algo interno? Na verdade, o próprio Jesus apareceu para ele, e isso que na verdade foi o que transformou ele? Mas aí você tinha até alguns mestres da lei que seguiam Jesus, e outros mestres da lei, inclusive com alguns, podemos dizer, políticos romanos, ou melhor, militares romanos, conheciam Jesus, viam as suas palestras e mesmo assim não se converteram. Sim. Eu acho que Paulo, no caso, ele já tinha uma centelha ali de bondade dentro dele, mas ainda havia uma camada de ignorância ali.
Porque, tipo assim, eu acredito, até no budismo fala que todos nós somos Budas como se fosse vela, só que apagado. Ou seja, todo ser humano em si, na minha percepção, mais profunda, experiência própria, meditação, é um cristal puro. Só que aí você tem algumas impurezas que ficam em volta desse cristal. Só que aí no caso de Paulo, acredito eu que no caso aquele cristal se limpou, se purificou. Entendi. Uma pergunta. Vai parecer que estou mudando de assunto, mas não estou não. Alguém precisa ensinar a criança a botar o dedo na tomada para botar? Não. Alguém precisa ensinar a criança a mentir para ela fazer as coisas? Não. Fazer as coisas? Não. Ela faz isso naturalmente. Por quê? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que a Bíblia diz? Que nós nos desviamos de Deus, que nós pecamos contra Ele, e com isso vem o que a gente chama de pecado, que é o resultado desse nosso afastamento de Deus. E por isso a Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecado. Em outras palavras, nós nascemos pecadores. Portanto que, na própria experiência, nós vemos isso. A gente vê que nós precisamos educar as crianças ao elas crescerem. Se nós deixarmos elas fazerem o que quiserem, o que dá na telha, a gente vê que elas não vão crescer fazendo boas ações, seguir pelo caminho correto. Então, nós crescemos com um coração que, embora tenha sido criado por Deus, ele foi corrompido pelo pecado, ok? E o pecado é o quê? A transgressão da lei. Tudo isso que eu falei agora para você, os 10 mandamentos, são coisas que nós não devemos fazer e nós transgredimos a lei. Você falou sobre essa questão que a gente já nasce sem pecado e tal. Tanto que na Bíblia, se eu não me engano, tanto o Novo e o Antigo Testamento fala muito sobre essa questão da carne e do espiritual. Por isso, eu acho que hoje, pela psicologia e também pelo avanço da neurociência, a gente pode entender essa passagem da carne como algo, podemos dizer, mais instintivo. Porque hoje na neurociência, a gente sabe que tem dois hemisférios. Um que é um lado mais primitivo, que no caso a emoção, os impulsos, o instinto sexual, e também tem o racional que te permite se conectar com Deus. Então eu acredito que, tipo assim, por mais que nós seres humanos possamos falar, andar, construir coisas desde criança e tal, a gente tem esses instintos, eles precisam ser domados e superados. E no budismo a gente acredita muito sobre isso. Não, entendi. Assim, sei que tem todas essas questões da psicologia, etc. Mas o que a gente vê na Bíblia é isso, que a gente está em pecado, e o espiritual não é algo que vem apenas do intelecto, não é algo que vem apenas dos nossos impulsos da carne, não, vamos dizer assim, mas é... Tipo assim, você lê as monografias, você procurar Deus, isso aí é algo que um animal ele não faz, mas agora você tem um intelecto para raciocinar, por esse é o caminho de Deus e tal. Sim, Deus ele fez a gente com a mente para poder entendê-lo. Então, assim, o que eu estou, só para a gente ir caminhando para a reflexão total que eu quero trazer aqui, tentando juntar todos os assuntos. A gente começou falando, primeiro, dos 10 mandamentos, que nós quebramos os 10 mandamentos com certa frequência e que nós já nascemos em pecado, o ser humano ele já nasce, sabe, fazendo essas coisas. E, de fato, Paulo é um exemplo disso. A meu ver, a gente é como se estivesse no estado de Paulo, no nosso estado natural, uma pessoa que está distante de Deus, achando que estava fazendo do jeito certo. A visão de que, fazendo boas ações, a gente evoluiria o nosso espírito, se a gente fosse aplicar isso, por exemplo, à nossa lei civil, creio que não faria muito sentido. Por exemplo, se alguém que trabalha numa ONG, que alimenta crianças famintas, espancasse a própria esposa e fosse a julgamento, e ele dissesse algo assim: olha, seu juiz, mas eu já salvei muitas vidas de muitas crianças, então acho que esse meu crime compensa, então essas minhas boas ações compensam o crime que eu cometi. Nenhum juiz, em sã consciência, justo, deixaria o crime passar por causa que a pessoa fez boas ações na vida. Da mesma forma, mas Deus... No caso aí teria a lei da causa, causa e efeito. Ele fez aquela coisa, mas aí com certeza vai ter que pagar. Por mais que ele mude, ainda vai ter. Essa é a questão. Por mais que a gente tente evoluir, o fato de que a gente fez coisas ruins na nossa vida nos torna merecedores de punição, porque se Deus deixasse os nossos pecados impunes, ele deixaria de ser justo, pelo mesmo motivo que esse juiz seria injusto caso ele inocentasse esse criminoso. Agora, eu não vim aqui para dizer notícias ruins, nem para te condenar, tá ok? Porque tudo isso que eu falei para você são coisas que eu também cometo, tá bom? Como a gente já falou aqui, a diferencial entre a mudança de Paulo do antes e depois foi Jesus. Jesus foi aquele que veio há 2.000 anos atrás, não para ser um professor de moral, não para ser um ativista político, mas a Bíblia diz que ele era Deus em carne, ele
Todas as coisas foram criadas por meio dele, só que ele veio há 2000 anos atrás, num corpo humano, e ele passou pelas nossas experiências, os nossos sofrimentos, e ele morreu em nosso lugar, em uma cruz. Quando ele morreu, ele estava levando os nossos pecados. Ele não estava ali sendo apenas um exemplo, mas ele estava ali levando sobre si a punição que era nossa. E ele fez isso, cara, porque ele muito te ama. Porque desde antes da fundação do mundo, desde antes do mundo ser criado, ele já te conhecia. E ele escolheu vir para levar sobre si os nossos pecados. Por quê? Porque ele sabia da nossa incapacidade de chegar até Deus. Porque nós somos pecadores. E ele fez isso em nosso lugar. Para que todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê nele como seu único Senhor e Salvador, seremos salvos. Assim como Paulo foi salvo, assim como Paulo foi transformado naquela estrada até Damasco, nós também podemos ser transformados, nós também podemos ser salvos se nós entregarmos a nossa vida para Jesus. Isso faz sentido para você? Faz. Faz sentido? Cara, isso é uma coisa que você estaria disposto a fazer?